Oi, aqui é o Seiichi Arata, da Arata Academy, falando com o amigo Vitor Ali. E eu admiro demais o trabalho que ele faz. E antes da gente oficialmente começar aqui a gravação, ele falou: Seiichi, deixa eu te explicar uma coisa antes. Aí, eu só tenho 22 anos. Eu falei: não, imagina. Eu acho que você tem, justamente por isso, que você faz parte de uma geração aí de gente sensacional, fazendo coisas muito boas, muito bonitas pela internet. Então, um grande prazer estar aí falando com você hoje, Victor. Prazer é meu, Seito. Então, eu já coloquei o link, né, para quem ainda não viu, eu acho que é um material que foi o primeiro material que eu conheci do teu trabalho. A partir dele, eu descobri o Gorete Gourmet. Você está chamando de Gorete Gourmet, não tem a pronúncia afrancesada, né? Na verdade, era para só o Quentinho Tarantella, que é o meu personagem, chamar de Gorete Gourmet. Mas aí acaba que a gente mistura tudo, aí chama de Gorete Gourmet, chama de Gorete Gourmet. Isso tanto faz, fica a cargo do público mesmo. Bacana. Eu estava te contando, bom, pelo menos o meu interesse inicial foi que pela Arata Academy eu comecei a preparar vídeos, primeiro divulgando um dos trabalhos que eu tenho, que é esse programa de coaching financeiro, a classe alta. E o primeiro vídeo que eu fiz, eu já até removi, quer dizer, não apaguei, mas ele não está listado do YouTube. Eu apareço com um terno, assim, eu tô duro, eu nem pisco, durante, sei lá, 3 minutos eu falo sem piscar. Minha mãe até fala assim: cara, o que está acontecendo com você? Porque você fica paralisado na frente da câmera. E vários amigos meus, que de uma certa maneira também estão entrando para o mercado de infoprodutos, para comunicação digital em geral, super claro essa evolução que acontece. Então, nos primeiros vídeos, todo mundo fica igual um robô, né, com aquela, fica duro, o ombro duro, e depois de um tempo você vai ganhando mais naturalidade. Então, eu queria, sei lá, de alguma maneira, nesse bate-papo que a gente tem hoje, que a gente não ensaiou nada, e fizemos aí, eu acho que é até bom que seja espontâneo, tentar meio que roubar um pouco do teu cérebro com o teu conhecimento e dicas que você tem, não apenas da tua experiência pessoal, mas eu sei que você tem toda uma formação, tem um estudo aí bem sólido por trás e você deixou claro que pode ser que não tenha tanta experiência como alguém aí que está há 50 anos no mercado, mas você tem esse aspecto de estar bem antenado com as novas tendências, né? Sim. O que você diria, assim, no caso de preparo, no meu caso, principalmente, eu escrevo um post, então eu fico na frente do computador e preparo um texto, preparo um esboço de texto, na verdade, e baseado no esboço, eu falo, bom, desse texto que eu preparei, tem tais e tais pontos que eu acho que são os mais interessantes ou controversos. Então eu quero criar uma certa ou curiosidade ou polêmica. E a partir deles, eu faço umas anotações numa folha de papel, posiciono a câmera e saio falando na frente da câmera, tentando meio que lembrar, né, dos pontos. Ou o que eu faço também? Bom, eu faço isso, só que nunca sai bom na primeira vez. Então eu refaço uma vez, refaço 2, 3. Geralmente lá pelo quinto take, é assim que a gente fala? Sim. Quinta refilmagem, quinto take. Aí o arquivo fica, que eu digo assim, ficou ok, dá para utilizar. Então eu pego esse arquivo e coloco, né, e edito e publico. E depois desse vídeo tá já em fase de edição, eu mando o texto finalizado para uma revisora, para uma editora, que é a Rosana Rogério, que trabalha junto com a gente. E a Rosana me manda vários comentários, a gente altera o texto, mas pelo menos aquele vídeo inicial, que foi com aquela primeira ideia, tá registrado e ele vai chamar pessoas para o post. Eu nunca estudei nada de storyboard, script, sequência de preparo, oficial. Eu não sei, você tem algumas ideias assim para iluminar? Não apenas o meu preparo, que eu te contei, sim, que eu imagino que é bem parecido com o preparo geral de todo mundo que faz vídeo por aí. Então, eu acredito que tudo depende de cada projeto, né? A gente sabe que para o cinema tem storyboard, tem um monte de outras ferramentas que a gente pode esclarecer a pré-produção para agilizar a produção, né? Por que se faz storyboard? Por que se tem todos os documentos de pré-produção? Para que toda a equipe esteja antenada àquilo que está sendo produzido.
né, para que não se precise perguntar ao diretor, não se precise perguntar ao assistente de direção tudo que todas aquelas pessoas dentro do set têm para fazer naquele momento. Então, se existe um plano de filmagem que vai dizer, ó, agora nós vamos gravar a cena 6, o plano 4 da cena 6. Então, todo mundo vai lá no storyboard, vê o que é o plano 4 da cena 6 e vê qual é o seu papel naquele momento. Então, isso pensando numa estrutura que é muito maior do que alguém que faz um vídeo em casa. Não vejo necessidade de storyboard para quem faz vídeo em casa, e acho que justamente para deixar a pessoa mais confortável, justamente para você ter um trabalho mais espontâneo e mais bacana nesse sentido, o ideal é que você saiba o que você está falando, saiba o que você quer falar, né? Tenha clara a mensagem que você quer passar com o seu vídeo, e a partir daí você faz o processo, o workflow que você fica mais confortável, com qual você fica mais confortável, né? Acho que se para você funciona dividir em tópicos e a partir desses tópicos começar a falar para a câmera, acho que é a maneira com a qual você funciona. Então, acho que para quem faz vídeo assim, eu e a câmera, como fazer com que eu me sinta confortável com essa minha amiga que está me olhando agora e ela não me intimide, né? Como trazer isso à tona e fazer com que a pessoa que está do outro lado da câmera, daqui a não sei quanto tempo, entenda o que eu estou querendo dizer nesse momento. Acho que é por aí, assim, eu não gosto muito dessas regras de pré-produção, mas a pré-produção ela é super importante para que a produção seja tranquila, para que a pós-produção não tenha erros. Então, se na sua pré-produção você estipula o que você quer falar e o que você quer passar para o seu público, a pós-produção ela vai ser muito mais fácil, porque na edição você sabe o que pode vir antes para eu explicar melhor essa ideia, o que pode vir depois, o que eu posso jogar para o final do vídeo, qual a informação mais importante que deve estar no começo do vídeo, e por aí vai. Acho que eu gosto de trabalhar dessa maneira, assim, focando muito na pré-produção. Ah, bacana. Dos vários projetos que você tem hoje, você tem utilizado pequenas e grandes equipes, né? Eu acho que um dos projetos atuais teus é com equipe grande, então eu entendo... Wilson, Pode falar um então, pouquinho? sim, o Wilson Saloon é a primeira vez que a gente vai tentar fazer isso no Brasil, que é uma websérie musical, né? Em que cada episódio tem pelo menos uma música original composta para contar a história daquele episódio. Então, nessa temporada piloto, temos eu e a Aline Lorena, minha sócia na Delírios. A gente está dirigindo esse projeto, então nós dois fomos atrás de um roteiro, a partir do roteiro buscamos o músico que fez as músicas para o roteiro e mudamos o roteiro de novo, enfim. Acho que eu posso falar do processo depois. Mas como é um musical, como tem cantores, atores, bailarinos, como é websérie a gente tem que trabalhar um pouco mais com estereótipo para não ter que ficar explicando o personagem, contando a história do personagem. Então a gente busca um pouco dos estereótipos, né, que agilizam o processo de comunicação. Mas claro, falando de estereótipo de uma maneira mais ampla, né, não o estereótipo que denigre, nem diminui, nem nada. Estereótipos de pessoas que você considera comum, assim, que você olha e se identifica na sua família, se identifica na rua, na sua vizinhança, enfim, você olha e fala, nossa, conheço uma pessoa assim. Eu como diretor não preciso explicar mais sobre aquela pessoa, porque todo mundo conhece pessoas como aquelas, né? Então, como tem muita gente, essa é uma equipe bem grande, em que a gente precisa de uma pré-produção maior, que precisa de um plano de filmagem, precisa que todo mundo saiba o que está fazendo, a hora que vai fazer, a hora para começar um plano, a hora para terminar um plano, enfim, é uma estrutura grande. Primeira vez que a gente vai fazer isso aqui no Brasil, eu nunca vi uma websérie musical, né? Com dança, canto, sapateado, enfim. E tem outros projetos menores, né? Como o Gorete Gourmet, que não é tão menor, mas tem uma equipe 3 vezes menor, de 9 pessoas, né, 10 pessoas às vezes,
que é justamente uma bancada, 2 câmeras, 2 atores, e não tem muito o que fugir disso, né? Um estúdio e tudo mais. E tem outras coisas que a gente produz que a equipe tem 3 pessoas, 2 pessoas, depende do que é. Tem um programa de moda que a gente faz por Bolsa de Mulher que demanda apenas 3 pessoas em externa, então é um programa mais jornalístico, enfim. E cada projeto, cada processo demanda um tipo específico de workflow. Assim, né? Para esse programa de moda, a gente tem apenas um roteiro que a própria apresentadora faz, passa para a gente, e a gente seria eu e a produtora, e cada um faz o seu trabalho em cima desse roteiro. Né? Eu vejo a partir do roteiro dela quais são as coisas interessantes para serem filmadas, o que pode vir antes, o que pode vir depois. A produtora analisa quais são as características das pessoas que devem ser entrevistadas, e para ela conseguir olhar na rua e identificar com mais rapidez, né? Aí eu vi um episódio de sapatos, acho que você estava na chuva e tinha alguma coisa de oncinhas, alguma coisa assim. Aquele foi um episódio bastante difícil de ser filmado, porque estava chovendo. Imagino. E não parava de chover naquela época, né? E era um tema muito específico, né? Que era oncinhas, né? Estampas de animal. Tudo bem que está muito na moda, então não foi tão difícil, mas na chuva, no Rio de Janeiro, a gente tem um briefing ali que é meio que transformar o Rio de Janeiro em Beverly Hills, né? Fazer o Leblon se transformar em Hollywood. Meio assim, não é tão difícil, né, pela temática. Vitor, você está com o celular aí do lado? Eu estou ouvindo um chiado. Não, eu estou com um ventilador. Bom, pode ser coisa do Skype, mas enfim. Você comentou, voltando um pouquinho a um ponto que você falou, você usou uma analogia que eu gostei bastante, que é você ficar amigo da câmera, né? Sim. E uma coisa que eu fiz uma vez que funcionou muito bem para mim, eu não sei se é uma prática comum, porque tudo que eu tenho feito, até um mês atrás, que foi a primeira vez que a gente conversou, e falei também com o Dennis Lee, quero agradecer a ele também. Antes eu raramente recebia qualquer dica, né? Então foi tudo num processo de aprendizado solitário. E um dia a minha namorada, ela estava atrás da câmera e eu falei para ela: fica parada que eu vou falar, eu vou ignorar a câmera, eu vou falar como se eu estivesse falando com você. E saiu de uma forma muito mais natural. então eu não sei, eu tenho uma teoria meio boba aqui. Eu acho que o ser humano, não sei se em nível biológico, uma coisa intrínseca nossa, uma coisa de costume social, né, de prática, mas é uma coisa, pelo aspecto cognitivo, é muito esquisito você falar olhando para um objeto. Em algum lugar assim do cérebro parece que você é meio bobo, sabe? Eu fiquei maluco, eu estou falando com... Sim, mas é mais ou menos isso mesmo. Você tem aí algumas dicas para as pessoas ficarem mais soltas diante da câmera e ter uma coisa mais natural? Eu acho que é muita observação, assim. Eu posso me considerar um pouco mais natural perante a câmera, assim, mas por muita observação, por muito olhar o que eu estou fazendo, entender o que eu quero fazer, em que tom eu quero chegar e buscar isso no corpo. Isso é um pouco de consciência corporal também. É um trabalho de ator. Mas você não precisa ser ator para fazer isso, né? O que você tem que fazer é identificar qual é a linguagem corporal, talvez isso não seja tão consciente. Como você acha que o seu corpo deve reagir à câmera, né? Como você acha que o seu corpo deve se portar frente à câmera? A sua voz, e corpo eu falo voz, falo todo o aparato corporal mesmo, né? Como a sua imagem deve ser vista, como você quer que a sua imagem seja vista e como você está vendo a sua imagem no momento em que você está gravando aquele vídeo. Você gravou, você viu, você falou, estou travado. O que eu posso soltar no corpo que vá me dar um pouco mais de mobilidade, que vá me indicar um outro caminho de linguagem corporal, né? Que automaticamente, se o seu vídeo é baseado só no que você fala, é uma outra linguagem para o vídeo, né? Se só o seu corpo muda e o corpo é o foco do vídeo, então o seu vídeo vai mudar.
Basicamente isso. Você acha que isso está ligado com a ideia de estereótipos que você está usando no Wilson? Não, não, acho que Não? não. Tem a ver Porque com... tem alguns profissionais de marketing que eles falam, bom, quando você vai definir a sua voz, né, que vai utilizar na campanha, Uhum. então você tem que ver quem é você? Você é o cara, aquele cara que está indignado com o sistema, então você naturalmente, se você faz parte do indignado, você vai conectar com pessoas também. Não concordam muito com, sei lá, o sistema de ensino ou com o Sim. tratamento dos bancos, então você vai gritar mais e vai fazer, né, tem gente que segue essa linha. Tem gente que segue mais uma linha do fofo. Então o cara é fofo, que fofo, que cara meio. Então eu acho que, logicamente, se eu tenho uma personalidade, se eu sou um cara meio meigo, vai ficar muito complicado. Vou ter que investir muita energia para convencer Mudar. alguém que eu sou o cara revoltadinho, né? Sim, sim. E aí depende do seu objetivo, né? Tá. Acho que se você não consegue fazer isso, você contrate alguém que consiga, né? Aliás, se esse for o seu objetivo. Se para passar a sua ideia você precisa de alguém nervoso, alguém que não seja meigo, ou você adapta a sua ideia para que esse meigo se torne irônico, né? Que essa meiguice se transforme em revolta, que a gente consiga entender essa meiguice como revolta, ou você trabalha nessa leitura raivosa da sua fala. Eu acho que tudo tem a ver com a mensagem. No final de tudo, é o conteúdo que vai dominar. Assim, o que você quer dizer com essa mensagem, o que você quer, e quais são as ferramentas que você tem. Se você não tem a ferramenta que é um ator que consiga fazer uma vozinha raivosa, como embaralhar, como articular as ferramentas que eu tenho para que eu consiga passar raiva com meiguice. Acho que aí é o Entendi, trabalho gostei. da criatividade, né? E eu acho que essa é a questão, assim, para quem produz vídeo e não tem dinheiro, quem produz vídeo e não tem aparato tecnológico, quem produz vídeo e não tem todas as ferramentas necessárias ou todas as ideais ferramentas para se fazer vídeos, trabalha com isso, trabalha com as limitações e como transformar essas limitações em conteúdo, né? em algo positivo para a mensagem que você quer passar. Bacana. Estou imaginando que, bom, tem o que você chamou de corpo, que não é apenas o corpo físico, mas também a sua voz, quer dizer, todo o recurso que você tem pessoal. Sim. E isso também pode ser alcançado pela trilha sonora, pode ser alcançado pela forma da edição, pelas luzes, pela duração, né, de cada take, de cada, não sei se é o termo correto, quão longo o vídeo fica antes de trocar o ângulo da câmera e da paisagem ao redor. E eu acho que isso está um pouco ligado com a ideia de criatividade, que você gosta de conversar bastante. Você pode desenrolar um pouco mais como utilizar isso tudo como ferramentas para alcançar aquela emoção, aquele resultado final? Sim, acho que você listou um monte delas, acho que faltaram ainda um monte de outras, e essa é a grande sacada do vídeo, né, do cinema. É reunir 1 milhão de artes, 1 milhão de potenciais talentos, e para cada um conseguir trabalhar em cima dessa mensagem a ser dita, né. Acho que, além de tudo isso que você falou, tem a maquiagem, tem o figurino, tem o movimento da câmera. Acho que tudo isso diz coisas, e todas elas estão trabalhando a favor da mensagem do filme. Quando eu falo mensagem, eu não estou falando na lição moral do filme, né? Acho que a gente não precisa falar disso, assim, não existe isso. Porque tem gente que fala que nem todo filme tem que ter uma mensagem. A mensagem não é não use drogas, não faça besteira, não estou falando disso, eu estou falando da ideia que você quer passar. Eu acho que todo mundo que faz um filme tem uma ideia a ser passada, tem algo a dizer. Porque filme, vídeo, cinema, tudo isso é mídia, né? É meio de comunicação.
Então, se você não tem algo a comunicar, essa mídia ela tá vazia, né? E todas as ferramentas que trabalham em prol do vídeo, da construção desse vídeo, estão trabalhando em prol da construção dessa mensagem. Que mais você quer A que eu gente diga? pode... então, não, achei ótimo como parte teórica, tá bem bacana. Eu estou imaginando alguém que vai escutar o vídeo, que vai assistir a nossa entrevista, pensar, tudo bem, mas como é que eu vou manipular a maquiagem, as luzes, para alcançar um determinado efeito? Então eu pediria, se você achar uma boa ideia, a gente pode comentar isso por dois aspectos. Primeiro é comentar um case. Então, não sei, por exemplo, a gente pode pegar o Goretti Gourmet, que eu acho que tem um monte de trabalho por trás dele, e você, sim, se você achar que vale a pena, a gente faz uma engenharia reversa. Por que foi utilizada aquela ambientação, aquela música, aquela ironia, aquela irreverência, né? E, então, que mensagem você queria transmitir e que recursos você utilizou. Então, então eu lembro, eu sou meio geek, eu gosto daquele filme do Robocop, que é, sim, sei lá, de 20 anos atrás, né? E comprei o DVD do Robocop, também muito tempo atrás, na época que eu comprava DVD. E no final do vídeo eles mostravam o making of. Então no making of apareceram, né, o pessoal falando, então, a gente queria que o Robocop fosse um cara prominente, assim, quase um super-herói, né, que queriam uma ideia de grandiosidade. Então em vários momentos, se o Robocop fosse isso aqui, ao invés de pegar a câmera e filmar o Robocop na altura do olho do Robocop, eles faziam várias situações em que a câmera ficava na altura do pé e filmando o Robocop de baixo para cima. Então, para mim, naquela época, eu falei, nossa, que sensacional essa ideia. Foi uma coisa, para você é óbvio, mas para mim foi uma descoberta sensacional. Você consegue comentar coisas relacionadas à maquiagem, figurino, paisagem, iluminação, fundo musical do Goretti Gourmet, para a gente entender mais? Sim, consigo. Para o Goretti Gourmet, assim, o que aconteceu? A gente tem um cliente que é a ProView, que abriu um canal ProView, um canal chamado Canal ProView, onde são produzidos vários programas dentro do estúdio deles, do estúdio novo, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente foi convidado para fazer um programa para jovens realizadores de audiovisual, né, vloggers, enfim. E aí a ideia inicial era fazer um programa de entrevistas com realizadores de audiovisual, com pessoas que produzissem vídeo no Rio de Janeiro e tudo mais. A gente tem esses contatos porque fizemos um festival de vídeo aqui no Rio, mas a gente não achou a ideia tão interessante assim de ser produzida por ser muito datado, né? Por falar de vídeos que seriam datados e pessoas que talvez a gente não conheça tanto, enfim. A gente resolveu não fazer aquele programa inicial e pensar em algo e pedir um tempo para falar, olha, a gente estava também lançando a empresa e a empresa tem justamente essa função de buscar conteúdos audiovisuais que alcancem resultados mais específicos, assim, que a gente consiga trabalhar com branded content e consiga juntar marca e produto, marca e público de uma maneira, através do entretenimento, de uma maneira bacana, saudável e enfim, para todos os lados, né? Para o público, para a marca, todo mundo ganhando. E aí a gente resolveu fazer um produto de entretenimento que fosse didático e que fosse engraçado ao mesmo tempo, né? Que alcançasse tanto o público da universidade, que quer construir equipamentos cinematográficos, quanto o público de vloggers, que não tem o conhecimento específico de filmagem, né? E aí eu estou falando de vloggers de 13, 14 anos, que eu acho que é sei lá, de 15 mil vloggers que a gente tem no Brasil, acho que 80%, 70% são de jovens, muito jovens, e que não tem esse conhecimento, não sabe o que é uma Steadicam, por exemplo, e quer fazer uma, porque eles precisam dela para produzir os vídeos deles, né? Então acho que a gente chegou a uma linguagem que era bastante
intermediária entre o público jovem, né, 13, 14, 15 anos, e o público mais velho, universitário, de 22, 25, por aí. E até os mais velhos, que conseguem assistir sem muito problema, né? Não acham tão infantil. A gente conseguiu chegar nesse meio termo que não é tão infantil, nem tão específico, assim. E isso acho que foi um ponto bacana para o projeto. E aí, a partir disso, né, tendo isso resolvido, como fazer esses personagens alcançarem esse ponto, como fazer com que o fundo chroma seja também interessante e sirva essa função e tudo mais. Bom, o formato era misturar misturar cozinha, né, misturar o tutorial de comida, culinário, a um tutorial de como fazer equipamentos cinematográficos. Por que isso? Para deixar mais lúdico, para ter mais aberturas para piadas e deixar uma coisa que é muito específica, muito leve, né? Então, ter dois personagens que façam graça e que estejam em total sintonia e que um complemente o outro e que faça brincadeiras um com o outro e que esses personagens se tornem realmente personagens da internet, né? Que a gente consiga olhar para eles e falar, gente, eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? Por mais doidos que eles sejam. Assim, eles estão numa cozinha, mas eles conseguem fazer equipamento cinematográfico com coisas muito baratas, né? E que funcionam, eles mostram que funcionam. Então, eu queria isso, assim. E a partir disso é que a gente vai arrumando as ferramentas, né? Então, vamos fazer, então, um figurino de chefe para os dois. Por quê? Isso vai diminuir custo, a gente gasta com figurino uma única vez, a gente tem um uniforme para os dois, vai ficar caricato, vai ficar engraçado, vai passar a ideia da cozinha. Acho que a gente pode construir o Quentinho Tarantella com esse nome, Quentinho Tarantella, para remeter ao Quentin Tarantino, que é de cinema, mas tem toda essa coisa de quentinho, que é de cozinha, Tarantella, que é de cozinha italiana, é estrangeiro, então ele vai ter um sotaque, vai ter vamos trabalhar um pouco isso também, vamos botar um sotaque nele, mas a gente não sabe muito bem de onde ele é. Uma hora o sotaque dele é francês, outra hora é italiano, ele é da internet, ele é do mundo, né? A Gorete, vamos pensar na Gorete como uma Ana Maria Braga mesmo, assim, mais mãezona, que convida, que chama e que costura o programa, né? Quentinho, e aí, o que eu faço se der algum problema? Quentinho, vamos experimentar, vamos testar, e aí fazer o papel do público mesmo e chamar para a coisa ficar mais clara, mais leve, mais suave. E a partir daí é isso. Se a gente quer alguma coisa mais leve, se a gente quer uma coisa que todo mundo assista, a gente vai buscar uma linguagem que esteja mais próxima da maioria desses usuários, né, da maioria desse público, que é uma linguagem mais publicitária, mais televisiva. Então a iluminação é bastante publicitária, é bastante televisiva, ela é mais leitosa, ela é mais sem sombras, marcadas e tudo mais, embora a gente brinque muito com as situações, né? Então, quando a gente vai falar de luz, a gente saiu de toda essa coisa de luz sem sombra e não sei o que, e apagou todo o estúdio, botou só uma luz sendo refletida por um rebatedor que a gente mesmo construiu e produzindo uma luz dura na cara do Quentinho Tarantella. Mas aquilo ali tem uma função narrativa, aquilo ali, além de ter uma luz de baixo para cima que dá aquele medo, né, dá aquele aspecto de medo, ele está realmente falando, gente, cuidado com isso aqui, porque isso aqui pode pegar fogo. Então, vamos tomar cuidado. Então a gente usa esses elementos narrativos, essas ferramentas de iluminação, figurino, maquiagem, para contar a história. E eu acho que essa é a grande questão assim, do cinema e do audiovisual. Usar as ferramentas que você tem à mão para contar a sua história. Cara, que sensacional. Gostei demais. Era esse tipo de... eu assisti o vídeo e não tinha pensado. Como eu te falei, eu não tenho essa experiência, né? Então eu achava engraçado, cuidado para não botar fogo no estúdio. E eu imaginava, infelizmente, ou felizmente, não sei como avaliar, eu tenho uma formação jurídica.
Então, eu acho que cada pessoa, dependendo das referências que você interpreta o mundo de forma diferente. Então, quando eu penso, cuidado para não pegar fogo, ele quer evitar uma responsabilidade aí e tal. Que, obviamente, não, faz parte da responsabilidade, né, de você ter um papel aí desempenhando e você, obviamente, não quer um resultado ruim. Mas, principalmente, aquilo tem a ver com o personagem que você criou, a função narrativa, essa história da luz, de baixo para cima, Sim. também para reforçar aquela mensagem. E foram coisas que passaram completamente batidas quando eu assisti o vídeo. Muita coisa passa batida, né? Eu tenho, por exemplo, um vídeo que ainda vai ser lançado. Está próximo de ser lançado. Acho que agora até o final de junho sai na internet. Que é um vídeo de zumbi com trilha do Vando, o cantor Vando. Não é o que você fez com o Dennis Lee, não, né? Que vocês fizeram um comentário de zumbi. Eu achava que era isso. Não, é um vídeo, é uma ficção que eu gravei em 2009, mas o áudio ainda não está pronto. Deve ficar pronto semana que vem, espero. E aí, é um vídeo em que a mulher de um cara, que sou eu quem faço, ela é mordida por um zumbi, ela está se transformando em zumbi e ele arma todo um aparato de despedida para ela, né? Ele amarra os braços dela, amarra os pés dela, porque sabe que ela vai se transformar e ele quer ter esse momento sozinho com ela para essa despedida. Então ele percorre o corpo dela com a mão, com o rosto, etc. E chega um momento em que a gente descobre que ela tem uma mordida na barriga, e que ela está começando a se mexer, porque ela a princípio estava sem se mexer, estava morta, né? Chega nesse momento em que aparece a ferida, ela começa a se mexer de volta e a gente entende que ela virou zumbi e ele começa cantavando para ela como um sinal de amor e despedida e tudo mais, cheio de emoção. E eu acho que esse vídeo é um grande exemplo de como as coisas do como fazer um curto experimental para cá foram mudando. Assim, acho que tudo vem da consciência, né? No como fazer um curto experimental eu não tinha tanta noção de como esses aparatos cinematográficos tinham tanta importância, né? Por mais que ali eu consiga passar a minha mensagem, ali eu consigo passar a mensagem porque a minha mensagem depende apenas daquilo ali que eu montei, né? E por isso parece despretensioso, mas mesmo ali já tem uma preocupação com iluminação, tem uma preocupação com correção de cor. Se você notar, todas as cenas elas são bastante azuladas, elas não são com um aspecto natural de vídeo. Enfim, ali já existe essa preocupação com a mensagem e tudo mais. A partir dali eu fiz o Sessão de Gala, que é um curtinha para faculdade, que nem tem tanto roteiro assim, mas é um experimento de linguagem que eu achei bastante interessante, que foi quando eu notei o quanto que o diretor tem o domínio sobre a mensagem. Assim. Eu, como diretor, decido o que você vai ver. Eu não consigo definir o que você vai entender daquela história. Mas a minha função é cercar você de elementos que façam você entender aquilo que eu quero que você entenda. Entendi, perfeito. Só que isso é muito difícil, senão você... Lógico, tem que ter um estudo muito grande, né? E eu acho que é mesmo impossível. Assim, todo mundo vai ter uma interpretação diferente sobre o seu filme, todo mundo vai ter algo a mais a dizer, porque todo mundo tem experiências diferentes de vida e cada imagem toca uma pessoa de uma maneira diferente. Então, é impossível você querer controlar o que as pessoas vão entender. Mas você pode querer controlar o que você quer dizer, né? Controlar o que você disse, pelo menos. E aí, se a interpretação da pessoa for outra, tudo bem. Acho até válido para o filme. Mas ali eu tive essa noção. Eu falei, bom, se eu mostrar apenas metade do corpo de uma pessoa, isso vai gerar um incômodo no meu espectador. Ele vai querer ver o rosto dessas pessoas. Mas eu como diretor, posso ser ditador e dizer, você não vai ver o rosto dessas pessoas. Isso vai ser uma decisão minha. Então, toda decisão que eu faço para um plano de filmagem, né, para uma imagem que você vê num filme meu, é uma decisão minha. E isso tem uma carga muito importante na hora de você dizer o que você quer dizer.
Então foi nesse momento que eu tomei essa consciência assim, de como é importante você cuidar de cada elemento do filme e como eles têm uma relevância para te ajudar a contar a história. Só que a partir do momento que você toma consciência disso, você não consegue voltar atrás. Hoje, eu não conseguiria fazer um Como Fazer com aquela Sim. falta de pretensão. Assim, não posso fazer hoje um filme como aquele porque eu vou querer um maquiador, porque eu vou querer alguém para pensar no meu figurino. Eu vou querer. Não adianta eu chegar no meu armário hoje de novo e pegar qualquer roupa. Não vai ser a mesma coisa. Sim. Eu já vou estar pensando o que eu quero dizer? Então, acho que eu vou pegar essa roupa aqui. Eu tô mais velho, não sei o que, não tenho mais aquelas camisetas, não tenho mais aquelas estampas, não tenho, sabe? É outro momento. Então não adianta mais eu achar que eu consigo fazer algo parecido com aquilo de novo, porque é outro momento de vida, né? Você conhece aquele livro A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler? Eu já ouvi falar, mas eu nunca li. E tem um outro tal de McKay, esqueci o nome dele, ele também é um professor de cinema. Esqueci o primeiro nome dele. Ele conta como é que você cria narrativas, histórias. Engraçado que, bom, eu li poucos livros sobre essa área, mas eles sempre falam, cuidado, ao ler esse livro, que fala sobre cinema, estrutura de cinema, você nunca mais vai assistir filmes da maneira como você assiste. Então eu já estou te avisando, porque uma parte da magia do filme, que é aquela surpresa, você começa a sacar, então é isso que ele está fazendo, né? Acaba. Depois que você sai de uma faculdade de cinema, de audiovisual, você começa a ver que as coisas não são tão grandiosas quanto elas pareciam. Assim. E por isso que todo mundo odeia os críticos de cinema, né? Porque é inevitável. O crítico de cinema ele tem um olhar diferente do público geral que vai assistir. Sim, de fato. Mas é isso, assim. Então, por exemplo, eu estava falando do filme de zumbi. O que acontece ali? Existe uma preocupação maior, por exemplo, com a luz, porque ali eu tô tratando de transformação. Então, transformação em todos os níveis, né? Transformação da mulher em zumbi, daquele relacionamento em algo que era apaixonante, que se transformou no ponto final, ele não pode continuar, não tem como continuar, porque ela morreu, porque ela se transformou, que na verdade é uma alusão a qualquer término de relacionamento, né? Quando algo acaba é porque algo se transformou, que já não é mais o que era antes, então se não é, não continua, acaba. Ou se transforma em outra coisa, né? Enfim, e aí tem essas metáforas que eu queria trazer a partir dos elementos cinematográficos, né? Então, a luz é um plano sequência. Acho que só agora com o Wilson Salum é que eu não estou trabalhando com planos de sequências. Você pode explicar isso? Claro. Os planos de sequência são planos sem corte, são cenas sem corte. Quando você tem, por exemplo, posso citar a cena clássica das pessoas que estão começando a fazer audiovisual, que é o acordar, levantar, se preparar para sair. Todo mundo faz essa cena em algum momento da vida, quem quer fazer ficção. Então, geralmente o que as pessoas fazem? Tem um close do rosto da pessoa, depois um plano médio da pessoa se levantando, depois um close dos pés, colocando os pés no chão, botando o sapatinho, indo pro banheiro, enfim. Aí close da porta, médio da porta abrindo. Tem um clichêzinho já básico na formação dessa cena. E isso é uma maneira de você... Cada plano desse, né? O close, o plano médio, o outro close, o plano médio, é um take, né? É um plano. É um pedaço de gravação. Se eu optasse por não desligar a câmera, né? Não cortar a câmera. Eu podia filmar o close da pessoa, não vou cortar a câmera. Então, a pessoa se levanta, eu acompanho com a câmera, chego a câmera mais para trás, então abro para um médio, volto para o pé dela, então já estou vendo o pé, e não corto a câmera. Então isso é um plano de sequência. É igual no clipe da banda mais bonita da cidade, né? Mais ou menos exatamente, isso. Aquilo é um plano de sequência. Não tem corte. É basicamente isso, uma cena que não tem cortes. Então, o Como Fazer, por mais que ele tenha vários cortes, todas as cenas dele são plano sequência, né? Não existe ali nenhum...
quando for falar, olá meninos e meninas, hoje nós vamos aprender a fazer um curto experimental. Isso é uma cena, porque tem uma locação, tem uma temporalidade, quando pula daí já temos outra cena, né? Nunca tem dois planos numa mesma cena. Então não tem uma mudança de ponto de vista dentro de uma mesma cena. Então é a primeira vez com o Wilson Salom agora que eu trabalho sem ser com plano de sequência. E aí, se me perguntar por que por que é mais fácil? Não, trabalhar com plano mais de sequência difícil. é muito mais difícil. Mas eu tinha como diretor, eu queria dirigir, eu não queria pensar em montagem, eu não queria pensar em outros elementos. Eu estava conhecendo os elementos, né? Eu já conhecia a montagem de alguma forma, porque eu já tinha feito outros vídeos mais caseiros, mais para mim. Eu já sabia mexer um pouco mais com isso, mas só agora eu quero experimentar a montagem. Né? Só agora eu quero olhar para a montagem e falar, olha, eu quero que você mude tudo que eu pensei anteriormente. Assim. Eu quero que você me ajude a construir um filme melhor do que o filme que eu pensei. Não sei se deu para entender isso. Deu para entender, mas eu estou imaginando, e obviamente eu sei que a resposta não é simples, e se algum professor seu da faculdade escutar, caso você ouse dar uma resposta, vai falar, que absurdo que você está falando, Vitor. Mas se for para simplificar de uma forma tão absurda que beira o errado, né? Mas Sim. qual que é a diferença em termos de emoção? Eu fazer um plano sequência ou eu faço um plano com cortes? Por que você resolveu fazer isso no Zumbis? Que efeito que você quer atingir com isso? Então, o que eu acho pro filme de zumbis é que o mais emocionante daquela cena é você acompanhar o tempo real daquela cena. Porque um corte ele significa um piscar de olhos, né? Ali eu queria que a câmera não piscasse para que você tivesse a sensação de que aquilo tudo aconteceu e aconteceu naquele momento, que aquilo ali é um registro de um momento específico. Eu não quero dar veracidade, porque não existe nada de verossímil num zumbi que se transforma e, enfim, numa luz verde que se transforma em luz azul, sabe? Uma luz azul que se transforma em verde. Não é isso. Tem um look bastante publicitário, bastante irreal, assim, bastante fantasioso. Mas eu acho que esses elementos que trazem essa realidade, sabe, que dão o soco que o filme propõe. Por mais que ele seja comédia, ele é uma comédia em cima de temas que são bastante fortes, né? Que é o término, que é a morte, que é a zumbificação, né? A monstrificação de uma pessoa. Então, acho que esses elementos mais sérios e mais pesados, eles tinham que existir de alguma maneira. O plano de sequência eu acho que veio para isso, assim, para mostrar que aquilo ali estava acontecendo, né? Que você não perdeu nenhum momento daquilo, né? Por mais que você esteja vendo do ponto de vista que eu quero que você veja. Entendi, bacana. Outra dúvida que eu tenho, também pensando no Goretti, eu te confesso que os primeiros segundos, quando eu vi o Goretti, eu fiquei um pouco confuso. Porque realmente você fez toda uma ambientação e aquela cara televisiva e tal. Pensei, mas peraí, isso aqui é um programa de culinária, né? E eu acho isso bastante interessante e de certa maneira, você chegou a ver aquele vídeo que eu publico naquela página, a Classe Alta? Eu estou num balanço no meio da neve. Não sei se você chegou a ver. Não. Bom, eu vou explicar um pouco por que eu fiz isso. Como a gente estava conversando, o motivo desse nosso bate-papo, eu quero trazer um pouco mais da beleza, dessa arte, dessa técnica, que é todo do mundo da cinematografia, para o mundo de negócios. Né? A gente tem hoje uma indústria que está pulsando, que está crescendo cada vez mais, que é a de infoprodutos. Sim. E eu olho e falo, cara, que vontade de pular da janela, porque você vê um vídeo depois do outro,
E são caras, assim, com um paletó, fingindo que estão num ambiente que, na verdade, você vê que tem aquele cheiro fake. Fala, não, porque este produto vai te ajudar a, sei lá, você vai triplicar suas vendas com as mídias sociais, e vou te ensinar a usar o Twitter. E você fala, cara, propaganda, sei lá, é irritante, é irrelevante e você não acredita. Então, nos 3 primeiros segundos que você começa a ver aquele vídeo, eu acho que tudo começa a te comunicar. A iluminação está te comunicando que aquilo é uma propaganda, a linguagem corporal da pessoa está comunicando também que é algo que você não quer assistir. Em 3 segundos vem aquela sensação intuitiva que é propaganda, é o que vai sugar valor ao invés de te oferecer algo. E eu tinha feito isso no começo, foi o primeiro vídeo que eu fiz falando do meu programa de coaching financeiro, e eu fiz o mesmo erro, eu fiquei na frente da câmera, aquela iluminação tosca de alguém que não tem a menor ideia do que está fazendo, e ficou ruim. Bom, depois eu fui amadurecendo um pouco mais as ideias, eu pensei, bom, as pessoas não querem isso, né? Então, se eu faço algo que tem uma cara inicial de propaganda, de venda de algo, as pessoas vão embora. Então, deixa eu contar uma história de forma que o produto ele vai aparecendo de forma natural. Então, o vídeo que eu estou me referindo, pode ser que no futuro alguém que vai assistir esse vídeo mais tarde, o vídeo não exista mais, talvez eu crie algo no futuro. Mas hoje, eu tenho um vídeo que eu estou num balanço, no meio da neve, um balanço de um parquinho de diversões. E eu falo, imagina o que uma criança que mora num país onde neva deve passar de frio todo dia para ir para a escola, para brincar com os amigos. E eu levanto e falo, oi, meu nome é Seiti e tal, quero te contar qual é a influência que o ambiente faz na nossa vida. Então, quem mora num país muito frio tem essa influência. Tem um filme interessante, eu não sei se você conhece, que chama Nascidos em Bordéis, que é um filme de uma fotógrafa britânica, ela vai para a Índia, e tem o bairro da Luz Vermelha, onde só tem muitas prostitutas, e as filhas dessas prostitutas, inevitavelmente, quando elas ficam adolescentes, elas vão entrar também para a prostituição, porque é a única coisa que as pessoas têm para fazer na região. Então, realmente, na nossa literatura, a gente tem o livro O Cortiço, tem várias referências que falam o teu ambiente vai te moldar muito, então é importante você ter noção desse processo e remodelar o teu ambiente, ou mudar para um ambiente diferente para ter resultados diferentes na sua vida. Sim. Então, eu vou contando essa história de uma forma que, espero, não é que vai desarmar as pessoas, mas é que as pessoas falam assim, olha, tem algo diferente, o que é isso? Eu quero entender. Então você muda o estado mental dela de outra propaganda para... Então imagina o seguinte, como eu pesquisei muito em vídeos de YouTube, eu vi vários caras. E geralmente é um cara num estúdio, tem aquela cortina preta e uma luz de cabelo, uma luz direta, fill light. Ele, oi, eu vou mostrar para vocês como fazer a iluminação, o que eu estou utilizando, e que eu sei que é uma coisa que você não... Bom, não é que você não gosta, mas eu vejo que você tem uma paixão maior pelo lado criativo. Isso está super claro no Gorete Gourmet. Então, eu fico imaginando assim, você chegou a considerar conscientemente, logo nos primeiros segundos, eu não quero que a pessoa tenha a impressão de este é mais um show, igual todos os outros milhares de outros shows que existem, de videografia, falando de iluminação e tal. Então, o que passou pela tua cabeça nessa construção? Eu acho que pelo próprio formato eu não me preocupei com isso, assim, porque não... Em momento algum alguém vai achar que uma chefe de cozinha imitando uma galinha vai ensinar a fazer um equipamento cinematográfico. Então acho que eu não precisei me preocupar com não quero parecer um... Logo no começo? Tá, entendi. Logo no primeiro passo, né? No segundo episódio tem a Gorete entra imitando uma galinha e falando a cor da menina, né? Uma alusão a Ana Maria Braga. Eu acho que a preocupação que deve ter ali é muito mais como não parecer um programa de culinária do que como não parecer um programa Perfeito. de equipamento cinematográfico. No primeiro episódio,
isso a gente tentou resolver com a vinheta, né? O nome ainda é algo que me angustia, assim. Eu não sei se o nome certamente não diz a que veio, né? Gorete Gourmet Show, você acha que é um programa de culinária, só pelo nome. Ah, gourmet? Tá, culinária. Não tem nada que explique o cinema ainda. Eu não sei se vai ter. A gente tem um slogan a gente tinha, na verdade, um nome antes de Gorete Gourmet. A gente já fazia os nossos equipamentos cinematográficos e a gente chamava de Cine Parafernalias. Então a gente tem o slogan que é Gorete Gourmet Show, cozinhando Cine Parafernalias. Que a gente nunca usou, mas eu acho que a gente vai passar a usar. Bacana. Mas acho que a minha preocupação tem que ser mais não parecer um programa de Concordo plenamente. E na vinheta, eu acho que isso se resolve porque ela está sempre com equipamentos cinematográficos em mão. Acho que ela balança a gelatina quando está tocando aquele sambinha, ela mostra o rebatedor, ela mostra o que ela já fez, e os elementos que ela vai usar para fazer. Então acho que isso já resolve um pouco o problema. E acho que também pela própria estrutura de divulgação da série, assim, acho meio difícil alguém que é interessado em audiovisual, né, tá dentro de um site de audiovisual e se deparar com um vídeo de culinária. Obviamente que não, né? Então, não, achei muito bom. Pelo nicho de mercado, acho que esse problema não surge com tanta força, assim. A gente já está com quase 1 hora. Eu tinha mencionado para você que passou voando. Ainda tinha mais algumas anotações sobre, por exemplo, ruído, imprevistos, efeitos especiais, respiração, estabelecendo empatia e boas práticas e erros comuns de vídeos que você conhece, que você gosta. Eu sei que é muita coisa, não vai dar tempo de falar tudo. Se você quiser escolher um ou 2 tópicos, a gente meio que até usa para já encerrar. E até peço de novo desculpas para quem não teve tempo. Eu divulguei hoje, e a gente hoje já está gravando, geralmente eu dou um tempinho a mais para envio de perguntas, mas a gente até pode continuar por comentários mais tarde. Mas se você tiver algum ponto bacana que quiser passar, seria bem bacana. Depois a gente grava um especial de perguntas. Pronto. Não sei, acho que eu dependo mais das suas dúvidas, Seite. Tá bom. Você viu vários vídeos meus, eu te perguntei pelo Twitter, falei, e aí, o que você achou? E-mail também, você me respondeu, achei super bacana da tua parte. Obrigado, Vitor. E, sei lá, o que você diria que tem de boas práticas hoje? A gente está gravando isso em junho de 2011. Algumas boas práticas que você identificou nos vídeos que você chegou a ver. E alguns erros... pontos, você é super elegante, eu sei que você não vai falar, não tem nenhum erro, mas assim, pontos que você acha que dá pra evoluir um pouco mais, dá pra explorar um pouco mais. Me dá aí seja sincero, dá umas pauladas aí. Olha lá. Eu acho que para fazer uma análise mais profunda eu tenho que assistir mais e reassistir alguns, né? Mas pelo que eu vejo, assim, eu vejo você muito preocupado com a questão da iluminação, vejo você preocupado com a forma com que a imagem final se apresenta, né, tecnicamente. Eu acho que a primeira dica é que eu não vou falar para você relaxar quanto a isso, porque é super importante para esse tipo de material ter uma técnica bacana, mas acho que você não precisa se preocupar tanto, assim, porque não tá feio, não chega a estar gritante, não chega a estar horrível, nem negativo para os vídeos. Mas uma coisa que eu acho muito positiva é o conteúdo. Por mais que alguns vídeos sejam longos, o conteúdo é interessante e atinge um público bastante específico que vai olhar aqueles vídeos e vai assistir até o final. Eu, por exemplo, assisti todos que eu peguei para assistir, eu assisti até o final, por mais longos que eles fossem, assim. E aí quando eu falo longo, é que 10 minutos para mim é longo. Não deveria, mas é porque dentro da mídia, né, dentro da internet, dentro das condições com que você chega a esses vídeos, né,
Você em algum momento você vai parar para ver os vídeos, porque esse é o objetivo deles, na verdade. Mas não é assim que você chega neles, né? Quando você chega até os vídeos, quando você lança um vídeo novo, por exemplo, você manda isso no Twitter, você manda isso nas suas redes sociais, eu estou fazendo outras coisas, então eu vou parar, opa, o Seiji botou um vídeo novo, vou ver. Se eu tiver 10 minutos, eu vou parar para assistir aquilo durante 10 minutos. Senão, eu vou reservar e vou assistir depois. Então, não sei, acho que uma dica seria teasers, né, coisas menores, pílulas, como a gente tem no Goretti, ainda não lançou. A gente tem receitas de meio minuto. Acho que a gente já tem 3 prontas, 4 prontas, que são dicas mais rápidas, assim, e que podem divulgar muito mais o seu produto, né? Bacana. Por exemplo, no Goretti a gente tem receita de meio minuto, alimentação. Alimente sempre a sua equipe, porque uma equipe alimentada é uma equipe motivada, é uma equipe que não fica cansada e consegue produzir mais, uma equipe mais produtiva. A Goretti fala isso tomando um cafezinho, etc. Então, é um tipo de produto que assim, só quem vai assistir é quem já assiste o Goretti Gourmet, já conhece a Goretti, já conhece, né? Mas que vai dar qualquer tempo do dia para assistir aquilo. E você pode aproveitar esses vídeos para divulgar os outros vídeos, né? Quando você lançar um vídeo, lança 2, lança a pílula que tem o link para o outro, né? Não sei, são ideias, são tentativas de utilizar melhor a mídia e a internet, né? Uma das coisas que eu quero muito fazer é fazer uma websérie que seja própria de internet, que utilize as ferramentas que você não utilizaria em outras mídias que não na internet. Então, isso não é novo, mas, por exemplo, poder assistir os episódios a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer ordem, é algo próprio de internet, porque você tem uma cronologia na televisão, por mais que tenha a TV digital, etc. Acho que a internet tem um formato de vídeo que é muito peculiar, né? E que você pode brincar dentro de sites e misturar um vídeo com o outro e estimular o remix dos vídeos pelos usuários, enfim. Acho que brincar com isso ainda é bastante importante. E ter a noção, ter a consciência das possibilidades da sua mídia e trabalhar mais com elas, seja com as anotações, seja com as legendas, seja com imagens, figuras, outros vídeos. Você já faz bastante bem isso, eu vejo. Mesmo que a imagem seja um clip art, né, que você até bota o link assim, você consegue lá no clipart.com, sei lá. Enfim, é isso, assim, acho que está no caminho. A primeira coisa que eu diria, assim, a princípio seria diminuir o tempo dos vídeos, mas eu acho desimportante, acho que eu estaria sendo leviano se eu falasse isso, assim, porque para o objetivo dos vídeos o tempo de duração deles é bom, então é isso. E para melhorar tecnicamente, eu já te passei as dicas, você já sabe Sim. o que tem que fazer. Vou continuar acompanhando o Goretti. Estou esperando por mais episódios. O próximo Goretti vai ensinar a fazer uma vara de boom, deve sair agora em julho, a gente vai gravar em julho e sair em julho, 2 semanas depois. E é isso. Steadicam vai sair também ou não? Steadicam já foi. Já foi o primeiro? Foi o primeiro. Esse foi o primeiro. A Dolly, que vai sair, que vai ser o 4º episódio, que é aquele carrinho para a câmera, para ela fazer um movimento mais horizontal, limpo e tudo mais. Para quem não sabe, o boom, né, para vara de boom, é aquele microfone direcional. Aliás, eu estou usando ele aqui, não sei se eu vou derrubar tudo. É esse aqui, né? Aquele que fica pendurado, assim, você na gravação, na externa, você geralmente vê ele pendurado na cabeça das pessoas, assim. Acima das pessoas. Não apareceu. O Skype da Microsoft não está ajudando muito. A tua imagem congelou um pouquinho, mas a gente está te ouvindo, que é a parte mais importante. Estou mostrando de novo, só para garantir. Temos aqui o microfone direcional.
Ah, Esse, agora está lentamente aparecendo. Ah, tá bom. esse microfone, ele é segurado por uma vara, que a gente chama de vara de boom. E essa vara serve justamente para aproximar o microfone dos atores, porque ele tem que ficar mais ou menos essa altura aqui. Então ele serve para planos abertos, em que você não pode usar lapela, enfim. E aí a gente vai aprender a fazer uma vara de boom com canos de PVC, mais uma vez. Os canos de PVC são nossos amigos. O vídeo dos zumbis vai aparecer em qual canal? Aliás, aproveita aí, diga aí todas as mídias sociais onde o pessoal pode te seguir, te acompanhar, O sites. vídeo de zumbis vai estar provavelmente no meu canal, o youtube.com/Vitorali, com 2 L's. Quem quiser me seguir no Twitter, @Vitorali, Facebook tô lá também. Enfim, todas as redes sociais dá pra me achar. Só procurar Fantástico. pelo Vitorali. Gostei muito da mensagem final que você deixou, Vitor, que é a gente primeiro cuidar do conteúdo e quando isso estiver bom, aí a gente melhora a forma. Tanto que eu vejo vídeos, por exemplo, tem um hipnoterapeuta famoso, Milton Erickson, tem vídeos antigos dele, e tem o Bruce Lee também, tem vídeos super antigos, não de luta, né, vídeo de entrevistas. O Bruce Lee ele tinha umas ideias bem bacanas também. E assim, o vídeo, se eu falar que é 120p, não é nem 240, sabe? Aquele vídeo miniatura e tudo ruim, o áudio é ruim, tudo é ruim. Mas você fica querendo assistir, procurar mais e tal. Então eu acho que realmente são vários amigos, são perguntas que eu te mandei, aí todas técnicas, né? Eu devo filmar interlaced, progressive, 24p, etc. E eu acho que é um bom toque de realidade que você deu. Então primeiro a gente se concentrar na mensagem, depois... O que eu acho, Cid, é que essas dúvidas técnicas, assim, muito facilmente você resolve pela internet. Se você colocar no Google em qual o melhor formato para postar meu vídeo no YouTube, isso vai aparecer. Assim, a primeira coisa, o primeiro site que aparecer provavelmente vai te dar a resposta. Então, isso não tem a ver com experiência, isso não tem a ver com nada, assim, tem a ver com técnicas de produção. Então, eu acho que dentro da minha pouca experiência, o que é mais valioso dentro disso são esses aspectos mais Concordo. criativos, mais humanos, mais tudo. E só, antes de desligar de novo, outro ponto que eu acho é a experiência. Sabe por quê? Você falou que você acha no Google, concordo, porém em parte, porque realmente eu fiquei horas e horas e horas procurando pelas dicas de iluminação, em especial a iluminação usando aquela lâmpada de halogênio, né? Sim, sim. E o que eu acho, me corrija se estou errado, o grande problema é o seguinte: o cara pode dar a melhor explicação do mundo com vídeos, falar, olha, eu estou usando aqui um filtro aqui, tem uma outra lâmpada ali. Só que aquela configuração vai funcionar para ele dentro daquele ambiente, número um. Segundo ponto mais importante, dependendo da câmera que você está utilizando, e uma série de outros fatores. Então, tem alguns aspectos de vídeo, especialmente de iluminação, que não adianta procurar livros ou vídeos explicativos, porque você tem que fazer em casa, tem que fazer 50, 100 vezes até você encontrar qual que é o posicionamento, porque não adianta alguém te explicar. O pessoal fala, rebate no teto. Tudo bem, só que meu teto é alto pra caramba, não tem como rebater no teto. Foi o caso. Eu falei, então procura alguma coisa para rebater a 1 metro de distância dessas luzes, porque elas esquentam muito e cuidado para não botar fogo no set. Sim, e acho que voltando àquela questão do conteúdo, assim, dentro da Delírios, que é a nossa empresa, a gente costuma dizer que a forma ela é tão importante quanto o conteúdo. Assim, o conteúdo ele vem primeiro, ele é importante e ele meio que domina a forma. A partir do conteúdo que você vai pensar a forma. Mas se você não tiver uma forma adequada para o seu conteúdo, ele não vai atingir ninguém. Né? Então, acho que esse é o grande desafio da empresa, encontrar o melhor conteúdo, né, o melhor
o suprassumo do conteúdo, né, o que de relevante tem para as pessoas e para os produtos que se quer divulgar, e a melhor forma de fazer com que essas pessoas se interessem por esse conteúdo, né, a forma que vai chamar a atenção dessas pessoas para esse conteúdo. E é isso. Posso fazer um jabá para você? Claro. Se alguém tem algum produto, como você falou, você tem o cliente ProView, tem o cliente Bolsa de Mulher. Se existem outras pessoas que estão fazendo divulgação de produtos e serviços na internet, produzindo alguns vídeos, eles não estão satisfeitos com ou o vídeo que estão fazendo pessoalmente, ou contrataram alguma empresa que fez vídeos que não foram ainda no tom adequado, elas podem contratar a Delírios. Que tipo de serviço que você faz? Tem que ser especificamente no Rio de Janeiro? Que tipo de trabalho você oferece? Fora do Rio, dependendo de onde, a gente tem como produzir também. Né? O que a Delírios faz? Ela pensa produtos audiovisuais, né? Pensa conteúdo e pensa forma. A gente, geralmente o processo da empresa é entender qual é a necessidade do cliente, analisar essa necessidade, entender o que esse cliente possui, né? Tanto de budget como de rede de contatos e tudo mais, entender quais são as limitações desse cliente e tentar produzir o melhor conteúdo com a melhor forma dentro dessas limitações, né? Utilizar criativamente essas limitações e transformar isso em forma e conteúdo. Essa é a principal função da empresa, é isso que a gente faz, né? Mas na prática, o que isso significa? Significa que a gente pode simplesmente conceber a forma e o conteúdo. A gente pode, se você quiser uma consultoria, assim, queremos conceber um produto audiovisual que tenha esse objetivo. Vai ser colocado no meu site, quero vender esse produto, mas eu quero que tenha um entretenimento, que tenha um personagem interessante, que a gente consiga construir um personagem que a gente consiga trabalhar depois em webséries. Então a gente vai construir juntos esse produto audiovisual, né? Então a gente pode só conceber, a gente pode conceber e produzir, a gente pode conceber, produzir e divulgar e pós-produzir. Então assim, a gente não é só uma produtora que recebe o roteiro, adapta o roteiro para ser produzido e devolve o produto final para o cliente. A gente é meio que uma ponte entre agências de conteúdo e produtoras, agências de publicidade e produtoras. A gente pensa conteúdo e produz conteúdo audiovisual. Basicamente isso. Sensacional. Muito obrigado pela participação, fico super contente e espero que a gente tenha aí várias outras oportunidades de bate-papo, Victor. Com certeza. Obrigado, Seite. Obrigado para quem assistiu também. Teve aí paciência de 1 hora, mais de 1 hora. Um pouquinho mais. Então. Obrigado a todo mundo. Um abraço forte.